acabou acontecendo algumas coisas que levaram um amigo nosso a ser o presidente lá. Ele me convidou para ir para lá, a gente ficou um tempo com ele. Na verdade, 2 mandatos dele lá, eu fiquei com ele lá. E aí agora retornei ao Chico Xavier. Então estou aqui hoje na qualidade de participante lá do Chico. Eu peço desculpas inicialmente por ter recusado o primeiro convite. Não, entendemos perfeitamente, foi em plena pandemia. Na pandemia eu acabei tendo que me resguardar um pouco mais. Também fiz isso em relação ao trabalho, então sempre ficar naquela, por que eu vou sair para fazer outra coisa se nem trabalhar eu não estou indo, né? Então é sempre um dilema de consciência. Eu pensava sempre que se eu não podia trabalhar, eu também não podia estar saindo para outras coisas, né? Então, graças a Deus passou essa dificuldade. E quando eu recebi o convite, Isabel falou, não, fala sobre isso, fala sobre aquilo, até que ela me deu a colher e falou, fala sobre Jesus. Eu falei, pai, a única coisa que eu sei, me salvei, vou pegar essa mesma, né? Então, hoje nós vamos falar sobre uma bem-aventurança que Jesus nos disse, que é bem-aventurados aqueles que choram. Eu quero contextualizar essa colocação de Jesus, né? Então, primeiro eu preciso dizer para vocês que eu falo demais, né? Eu não falo com a língua, eu falo com isso aqui, com o cotovelo, né? Então, se vocês tiverem qualquer colocação que queiram fazer, ou alguma pergunta, se eu souber responder, eu vou responder, se não souber, a gente vai guardar para uma outra oportunidade. Mas se vocês quiserem falar, falem, senão fico só eu falando aqui e nós não vamos a lugar nenhum, né? Pois não. Só uma observação. Nós sempre vemos pela televisão, enfim, filmes no cinema, a vida de Jesus. Passaram vários, desde criança a gente está vendo isso aí, porque o catolicismo, né, fazia fluir esse tema de Jesus. E a gente via o Jesus de uma forma, não é? E agora está passando, não sei se alguém já tem visto, dizer chosen, em inglês. Muito bom, Né? Só que é traduzido, naturalmente. Os escolhidos. Os escolhidos, é a tradução. E aí a gente vê que é um Jesus completamente diferente daquele que a gente costumava fazer. Ou ver, aliás, né? Esse Jesus é mais assim, mais próximo da gente. Não sei se alguém já viu aqui. Muito bom. Muito bom, Ele é né? mais boa próximo essa do série. espiritismo, né? Mais próximo da gente. Muito boa. De shows. Né? Aquele que a gente viu Jesus sempre distante, né? Ele sempre falando lá no alto e aquela coisa. Esse não. Esse a gente vê Jesus convivendo com os discípulos ali, convivendo com, né? Tendo a vida normal. Que a gente não tinha essa Visão, essa visão. Então é isso aí. Só uma observação, desculpe. Não, capaz, pelo contrário. Eu vou aproveitar a deixa dele, né? E vou comentar com vocês. No primeiro parágrafo, quando Emmanuel escreveu um livro que na época foi polêmico, chama-se A Caminho da Luz, que conta a história de um planeta, né? Que passou por uma situação similar ao que o planeta Terra está passando, né? Que foi um exílio de espíritos, que o mundo estava passando a uma nova categoria, os espíritos que não tinham condição mais de habitar esse novo mundo, que não estavam, na verdade, comprometidos com a mudança, né? Foram exilados de lá. E aí esse livro conta essa história, mas no primeiro parágrafo que Emmanuel escreve, ele diz assim, que no universo há um grupo de espíritos eleitos do Senhor encarregado de criar os mundos, né? E dentro desse grupo seleto, Jesus está presente. Então ele diz, somente 2 vezes esse grupo se reuniu próximo à Terra. Primeiro, para criar a Terra. E depois, para quando Jesus vinha estar conosco. Isso faz nós termos uma ideia de quem nós falamos quando falamos com Jesus, né? Se Jesus esteve na formação da Terra, os cientistas dizem que a Terra tem 5,6 bilhões de anos. É bi mesmo, né? O universo tem 9 bilhões de anos. Então nós estamos falando de um mestre que já era mestre há 5 bilhões de anos.
Eu me atreveria a dizer que aqui nenhum espírito tem 5 bilhões de anos, né? Se nós tivermos 5 bilhões de anos, é porque a gente é muito cabeçudo mesmo, né? Porque ainda está na situação que está, então nós somos os reis dos cabeçudos, né? Então, vou fazer crer que nós não estamos com toda essa idade. Então, para nós pegarmos a deixa, né? O mestre não é alguma coisa que nós vamos entender hoje, amanhã, depois, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. O mestre nós vamos demorar muito a entender. As pequenas sementes que ele lançou, e por isso muitas vezes há tanta controvérsia entre nós humanos, porque a gente ainda está mergulhado na nossa ignorância, né? Fomos criados ignorantes, simples ignorantes. Então a gente teve uma aula, vamos dizer assim, com doutor, pós-doutorado, com todas as titulações que podia. E nós que estávamos na época, ou encarnados, ou na erraticidade, nós éramos crianças, ouvindo um mestre muito superior a nós. Por isso mesmo que ele usou a pedagogia que se usa com as crianças, né? Ele contava histórias, né? Que são as suas parábolas. Então eu acho que, para mim, no meu entendimento, Jesus é uma coisa que nós vamos estudar por milênios, talvez bilênios, e a gente ainda vai ter coisa para descobrir. E eu acho que o cinema acompanha a humanidade. Não, o cinema representou Cristo muitas vezes pelo seu entendimento, e esse entendimento tem se aperfeiçoado, tem se melhorado até por influência mesmo do Espiritismo. Então a gente vai vendo um Jesus diferente, um Jesus novo, um Jesus que está mais próximo do que ele realmente representa. E quando Jesus fala essa bem-aventurança, Jesus está fazendo um dos 4 sermões que ele fez quando esteve com a gente, que nós vamos conhecer depois, Sermão da Montanha. Por que Sermão da Montanha? Porque ele, antes de fazer o sermão, ele foi ao pé de uma montanha. Então, provavelmente, por uma questão de se colocar talvez numa posição que pudesse ser ouvido, porque as pessoas que ouviram não eram poucas, né? Então ele se colocou um pouco mais, talvez, alto, para que as pessoas pudessem vê-lo e ouvi-lo. Então ficou o nome de Sermão da Montanha. E esse sermão ele é contado por um evangelista. Dos 4 evangelistas, nós sabemos 2 não conheceram Jesus em vida, né? 2 conheceram, né? Desses 2 que conheceram, um é João, que era um jovem de aproximadamente, quando conheceu Jesus, 13 ou 14 anos. Então, quando Jesus foi crucificado, ele ainda era um menino, tinha 17 anos provavelmente. Que depois, quando fica bastante velho, começa a ter a reminiscência das histórias que ele viveu ao lado de Jesus, claro, sobre o amparo espiritual. E aí, quando a gente tem a lembrança sobre o amparo espiritual, a gente lembra muito mais do que lembraria numa situação normal. Também não estamos falando de um espírito comum, né? Estamos falando de um espírito que foi mergulhado em óleo quente e saiu vivo dessa situação, né? Era a pena de morte para aqueles que enfrentavam o Império Romano, né? Ser mergulhado num tonel quente de óleo. Eles mergulharam ele, quando saiu, ele saiu como ele entrou, sem problema nenhum. Então não era um espírito qualquer, né? E nessa reminiscência vai escrever o Evangelho de João. Mas também nós temos Mateus, que é o, diz assim, que é o criador do Evangelho, porque é no sentido de Evangelho como escrito sobre o que Jesus viveu. Por que eu estou me arriscando aqui a dizer que ele é um criador do modelo? Porque não era a cultura judaica, né? A cultura judaica era uma cultura transmitida oralmente. Os pais ensinavam toda a Torá para o filho oralmente. Vamos lembrar aqui que boa parte do povo judeu era analfabeto. Quando nós falamos da Judéia, mais propriamente, né? Só para a gente se localizar, né? O povo judeu naquele momento em que Jesus veio, ele constitui 3 províncias. Mais ao norte a Judéia, ao meio a Samaria, mais ao norte a Galileia, no meio a Samaria e no sul a Judéia. Os galileus eram os mais ignorantes. Pescadores, pessoas humildes, criavam pequenos rebanhos de animais. Então provavelmente não escreviam, assim como os profetas não escreviam. Só 2 profetas, só um profeta não era da Galileia, né? Somente Judas não era. Judas era da Judéia. Os outros todos eram da Galileia. Então provavelmente até João era analfabeto. Depois provavelmente se alfabetizou. Se ele escreveu um evangelho, porque ele aprendeu a escrever, né? Então Mateus, que a gente imagina que era um dos 2 que sabia escrever,
Primeiro, nós sabemos que Judas deveria saber escrever, porque ele era um comerciante, ele largou o comércio dele para acompanhar Jesus. Se ele não sabia escrever, ele sabia tomar nota de quem devia dele, né? Então, provavelmente, sabia escrever o nome das pessoas enquanto estava devendo. Conhecia dinheiro. E conhecia dinheiro, né? Então, esse provavelmente, certamente, era um homem alfabetizado. O outro, além do Judas, que tinha um comércio, era Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, né? Jesus convida ele. Pois não. Com que idade João escreveu as epístolas? É difícil a gente saber a idade que realmente ele vai escrever o evangelho dele. Só que Sim, foi bem antes do Evangelho, né? Acredito eu que tenha sido bem antes de ele ter escrito o Evangelho. que se imagina que isso ele fez, vamos dizer assim, mais para o final da vida dele. Por quê? Porque o despertar para você escrever uma coisa que não era da tradição deles, na verdade vai se dar por Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era um grego. Na verdade, Paulo de Tarso era um homem do mundo, né? Porque ele era romano por condição da família, né, do pai. Ele era grego de nascimento, né? E ele era judeu. Então, Pode ter sido Paulo que tivesse escrito para ele. então essa preocupação de deixar para a posteridade alguma tradição, que no caso essa tradição que eu estou falando é deixar escrito, ela vai ser um despertamento. E esse despertamento tem muito a ver com Paulo. Tanto é que Paulo é aquele que acaba provocando dois novos evangelistas, né? Então nós temos Lucas, que era um médico, que, vamos dizer assim, praticamente o acompanhou, né? Para quem viu o último filme aí que teve do Paulo de Tarso, vai ver o Lucas na prisão com ele, ajudando ele, cuidando dele como médico, né? E também vai ver ele, o Paulo, dizendo, olha, eu queria escrever um evangelho, mas eu queria conversar com Maria. Eu queria que Maria me contasse as memórias. Então o que o Lucas faz? Lucas faz a vontade de Paulo. Ele vai até Maria, que morava com João, né? E lá ele questiona Maria sobre essas histórias e escreve seu evangelho. Então nós podemos dizer que o evangelho de João o evangelho de Lucas é as memórias de Maria, né? Porque Lucas não conviveu com ele. Lucas aprendeu o cristianismo com Paulo de Tarso e escreveu as memórias de Maria. Maria vivia com João, ou João morava com Maria, desde que Jesus disse, vai e leve teu filho. Essa é sua mãe e filho, né? Que ele era jovem quando Jesus morreu. Ele era bem jovem. Aí Maria foi e tomou conta dele. A ideia talvez fosse até o contrário de Jesus, né? Fosse que alguém cuidasse da Maria, mas eu acredito que tu está mais certo, né? Porque Maria é um espírito, né, especial. Mas a gente vai ver isso bem quando a gente vê o Divaldo, né? Num livro que chama-se... Um pouco vai vir o nome do livro, mas ele conta a história de Maria, que ele vai dizer que ele conta a história de Maria de Magdala. Ele vai dizer que ao final da vida ela viaja até onde moram Maria e João e ela desencarna nos braços dos dois, né? Então ali a gente mais ou menos cria a ideia, porque nesse período tem 30 anos, né, entre o desencarne de Maria Magdala e a crucificação de Jesus. Daqui um pouco eu vou lembrar, mas é um livro que na verdade o Miguel escreveu sobre palestras que o Divaldo faz. Bom, então... Eu li, dá licença, eu li um livro, eu tenho ele aqui em casa, Maria de Magdala. E ele traz a história de Maria de Magdala desde quando ela era, não vou dizer prostituta, era dona de uma casa, dona de uma riqueza muito grande, por ser muito bela, muita gente ia lá e queria tomar conta dela e fazia as vontades. Eu quero dinheiro, eu quero joia, eu quero isso, eu quero aquilo. E tinha aquele poder. Mas, na verdade, ela foi casada com um homem que tinha uma fábrica, naquele tempo, de pescados, e que ele exportava aqueles pescados. Então, ele tinha poder financeiro e juntou-se com o poder dela, os dois casaram e tiveram uma filha.
depois esse homem saiu, ela foi seguir Jesus e teve um... Bom, eu não vou falar... Não conta o livro, senão a pessoa não leu o livro. Contar o livro. Bom, faltou aqui eu citar Marcos, né? Que Marcos, na verdade, fez uma viagem com Paulo, né? Ele era muito pequenininho, né? Vamos dizer assim que ele não gostou de fazer viagens. As viagens de Paulo, acho que todo mundo tem ideia aqui que eram viagens muito difíceis, né? Normalmente Paulo apanhava, era espancado, né? Então tinha todo também um cenário de violência por trás. Teve três naufrágios, né? Então, para um menino era difícil empreender com ele aquelas façanhas. Então o Marcos desiste, né? E aí depois Marcos se torna um evangelista. Mas nós estamos falando aqui de Mateus. Mateus Evangelho. foi o primeiro que se despertou que algumas coisas ele tinha que escrever, porque senão ele ia esquecer. Então, para quem lê lá o Homem do Manto Marrom, o irmão X conta, vai ver que, na verdade, ele fazia apontamentos, ou as pessoas faziam apontamentos, né? Porque vamos pensar que tinta era difícil, pergaminhos eram difíceis, custavam dinheiro, o que esse povo menos tinha era dinheiro. E esses pequenos pedacinhos é que depois vão ser juntados, vamos dizer assim, numa obra. E aí então vai passar a ser... que na verdade a gente não tem noção se realmente se constituiu numa obra ou se alguém, 2 séculos depois, resolveu reunir os pergaminhos que achava. Mas essa história é oral. Essa história não é escrita. Então, este nome também, Sermão do Monte, não é da época em que Jesus fez a sua pregação. Aí eu vou fazer uma pergunta.